Então, a primeira coisa, nós estamos pensando sobre poder e política, é o nosso tema central. Nosso conteúdo central nesse bimestre foi isso, poder e política. Por isso nós começamos o bimestre assistindo esse documentário, que é um documentário provocativo, Otávio, é um documentário provocativo para essa instância do que é o poder e do que é a política. Aí o que o documentário traz? A ideia é de que o poder e a política, eles são uma relação estreita, mas ao mesmo tempo que a política ela é uma forma de garantir o poder na democracia. Poder de quem? Segundo o documentário da servidão moderna, as coisas se dão pelo modo de relações de produção, ou seja, o trabalho e o trabalhador, que formula a condição de explorado e explorante. Então, para o documentário, a servidão moderna, a escravidão voluntária, ou seja, a servidão, ela é aceita pela multidão como uma espécie de escravos, que para eles são escravos voluntários, pegando a ideia aí do Laboutier, que vai falar sobre essa servidão voluntária. E eu pergunto, o que é o voto, o que é a democracia para eles, para esse documentário? Para o documentário, há uma ilusão sobre o voto. Então a democracia parlamentar, ela na verdade esconde os reais interesses do poder, que é o poder econômico. Então, a democracia na antiguidade, democracia direta, era uma democracia realizada a partir da opinião do povo. Segundo a crítica do documentário, nós votamos em direita ou esquerda, dentro da lógica parlamentar, mas isso é um grande teatro, que nada mais muda se você vota ou não, ou seja, o voto é uma ilusão para que o povo não perceba que ele não participa da política. Então, isso é uma questão dissertativa da prova, tá? Não existe partidos políticos opostos nessa lógica, mas eles trabalham numa ideia de oposição de direita e esquerda para garantir em forma de aparência, garantir a manutenção do poder econômico. Então, todos eles serviriam a mesma lógica. Aí diz, a democracia real se define primeiro e antes de tudo pela participação massiva do cidadão na gestão dos interesses da cidade. Que significa que, pelo voto, nós não participamos da decisão dos interesses. Nós escolhemos alguém para representar a gente, mas esse alguém não vai representar os nossos interesses, e sim representar os interesses da classe dominante, seja ela de direita ou de, como o documentário chama, pretendida esquerda social-democrática. Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Democracia no seu sentido originário, que é pensar no coletivo, e a democracia parlamentar representativa como uma forma de enganar o povo para que o povo acredite que participe da política, que ele chamou de ilusão. O documentário chama de ilusão. Então, o que mais? 2. Sobre a política para Aristóteles e o que esse filósofo coloca como ideal. Então, primeira coisa, vamos entender o seguinte. Primeiro, Platão e Aristóteles como fundamentos da política na antiguidade. E aí, o Platão, ele fala que o ideal, ele cria, inclusive, uma estrutura de cidade ideal, de política ideal, aonde que o filósofo é o governante. Então ele divide lá, já passei isso para vocês. A classe dos trabalhadores, que são voltados para os desejos, a classe dos que são voltados para as emoções, para os sentidos dos militares, que vão defender a cidade, os braços da cidade, e a cabeça tem que ser os mais sábios, ou seja, os governantes têm que ser os mais sábios. Por isso que Platão fala que os males só cessarão quando a classe dos verdadeiros filósofos assumirem o poder. Então, ou seja, o Platão trabalha com a ideia na perspectiva da formulação de um poder ideal, de uma política ideal. Aí, o Aristóteles, que é discípulo de Platão, ele vai fazer, e foi o mestre de Alexandre o Grande, né? Ele vai fazer uma análise das várias polis, das várias cidades. E ele vai dizer que existem várias maneiras de realizar a política.
E o que importa não é a maneira, questão da prova, tá? Não é a maneira com que a política é organizada. Ou seja, não importa se é monarquia, não importa se é aristocracia, não importa se é a democracia. Para ele, um dos piores modelos é a democracia. Então, também questão de vocês levarem aí para o vestibular, gente. Muitas pegadinhas aparecem sobre isso. Os filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles, não são a favor da democracia. Inclusive o Sócrates fala o seguinte: se meu sapato está estragado, a quem eu devo procurar? Sapateiro. E por que nos problemas da cidade eu peço a opinião de todos ou de qualquer um? Por que nas opiniões da cidade eu peço a opinião de bolsonarista? Então por que... Então a ideia não é a opinião que importa na política para o Sócrates, para o Platão e para o Aristóteles. O que importa é essa visão aqui, o bem comum, que nós chamamos aí de coletividade, colocar os interesses do coletivo antes dos interesses particulares. Uma coisa que os gregos fazem para definir democracia é isso, definir particular de privado. Particular e privado de público e coletivo. Então o que é interesse privado? O que é interesse coletivo? E aí nós estamos na modernidade onde está tudo invertido. Minha vida privada eu publico no Facebook, no Instagram. O dinheiro coletivo, dinheiro público aplicado na vida privada. Então está tudo invertido e a gente ainda fala de democracia. Então, para Aristóteles, o bom governo é aquele que visa o bem comum. Então para ele não importa a estrutura. O que importa é o bem comum, ao interesse coletivo. A única maneira de garantir a felicidade de todos. Outra coisa, a finalidade das coisas, que Aristóteles ele é finalista. Então ele vai dizer o seguinte, que tudo tem uma finalidade. E a essência das coisas é a finalidade. A essência do ser humano, ou seja, a finalidade do homem é ser feliz. E o homem só encontra sua felicidade no estado natural, que é a política. Para ele, naturalmente, nós nos organizamos como coletivo. E a cidade, a política, é a única maneira do homem ser feliz. Então, a política, para ele, ela é natural, né? A frase dele, o homem é um animal político, e a gente vai buscar, garantir a felicidade apenas no coletivo, porque o coletivo me defende. Uma frase do Aristóteles: se eu destruo um indivíduo, eu destruo o indivíduo. Agora, se eu destruir a sua cidade, eu destruir também ele. Então importa primeiro o coletivo, depois o particular. Por isso que a cidade, né, a felicidade do cidadão depende da cidade. Claro isso? E a próxima questão: quais são as formas de governo? Não é isso, Eduardo? Aristóteles define 3 formas puras de governo, e as formas dele, né? Ah, bacana. Então tem as 3 formas. Monarquia, que é o governo de um só, visando o interesse comum. A aristocracia, o governo de um pequeno grupo, defendendo o interesse de todos. E a república, que é o governo de um grande grupo com o objetivo do bem comum. Então, percebe que para ele as formas puras de governo, monarquia, aristocracia e república, que seria a democracia também, tudo dentro do bem comum, ou interesse de todos, ou interesse comum. Ficou claro isso? Isso é a forma pura. Mas segundo ele, todas essas formas podem ser degeneradas, ou seja, corrompida. A monarquia, que é o governo de um só, no seu ideal, pensando no bem comum, se corrompido, vira tirania. Que aí a palavra mais próxima de tirania que a gente tem é... Isso. A monarquia, no seu sentido puro, garantindo o bem comum. Sim. Bacana para Aristóteles. Se ela for corrompida, degenerada, ela vira uma tirania. Ou seja, que a palavra mais próxima que nós temos, como realidade histórica mais próxima, é a ideia de ditadura, né? Então, a tirania, um ditador. Um ditador é uma monarquia corrompida, na visão de Aristóteles. Agora, o governo de poucos, a aristocracia. O que são os aristocratas? Elas são os melhores, quando os melhores governam. Quando eu falei para vocês que Platão acredita que o filósofo tem que ser governante, significa que ele defende uma forma de aristocracia. E aí a degeneração disso, segundo Aristóteles, quando perde em vista o bem comum, cai na oligarquia. O que é oligarquia?
é um tipo de tirania de um grupo, quando um grupo manda nos outros. O Nildo Viana fala que hoje em dia nós não vivemos numa democracia, mas nós vivemos em uma oligarquia, onde que alguns grupos mandam, né? Que ele fala da oligarquia capitalista, que alguns grupos financeiros, né? Que seriam os grupos mais concisos, mais poderosos dentro do mercado, mandam de toda a lógica. E aí, o ideal de governo de muitos. Por que governo de muitos, gente? Porque não se trabalha na democracia ateniense com toda a população participando dos debates. Nós tínhamos, quem participava da Ágora, dos debates na Ágora? Os gregos, homens maiores de 21 anos. Ou seja, estrangeiro, mulheres e menores de 21 anos não participavam. Escravos também não. Então, até porque quem era estrangeiro em Atenas era considerado escravo. Então, apenas homens livres maiores de 21 anos. Então, o governo de muitos, e aí ele fala na oclaracia, que é a ideia de uma hipocrisia. O que é uma democracia degenerada? Hipocrisia. Ou seja, uma democracia com corrupção é uma hipocrisia. O que é o hipócrita? Aquele que fala uma coisa e no fundo é outra. Brasil. Então, Brasil, Congresso Brasileiro manda abraço. Pessoal, dúvida sobre as formas de governo e degeneração? Próxima questão. Fale sobre a análise do Michel Foucault sobre a microfísica do poder. Então, algo que nós vamos ter com os modernos, e aí a referência aí, Micro e macro. a referência maior do pensamento moderno político é o Maquiavel, né? O Maquiavel que vai ver o poder como estrategista, e aí, depois eu vou falar do Lavoisier na próxima questão, mas eu vou falar antes do Foucault, né? Cadê o Foucault, gente? Não vou passar. Foucault. Ah, eu iniciei o trimestre falando do Foucault, não foi? Então, o Foucault tá aqui. Aí. Então, a microfísica do poder. Então, os modernos, e o Foucault inclui aí moderno contemporâneo, né? Foucault é do século XX, eles não vão pensar o poder de forma ideal e muito menos de forma teocrática, né? Que Deus legitima o poder. Mas ao contrário, o poder enquanto poder. O poder como uma elaboração humana. Para Foucault, a nossa realidade ela é uma condição própria da sabedoria de cada época. O Hegel fala, o homem é filho do seu, cada pessoa é filha da sua história, do seu tempo. E o Foucault ele vai trazer essa mesma lógica, que o indivíduo ele não é dado, mas o sujeito ele é algo construído pelo momento histórico e pela sabedoria de cada momento, ou seja, aquilo que se tem de saber. Então ele vai analisar, né, na microfísica do poder, que hoje estamos em uma espécie de poder diluído. O poder não está mais concentrado, ele está diluído. Então o poder é uma espécie de onipresença. Vamos pensar na ideia de Deus. O poder hoje é o Deus da Idade Média. Onipresença e onisciência. O que é onisciência? Aquele que vê tudo, o olho que tudo vê, né? O panotismo. Então o olho que vê tudo, a vigilância. E onipresença, ele está em todos os lugares, em todas as relações. Na relação pai-filho, na relação professor-aluno, na relação comercial, na relação cidadão-polícia. Nós temos sempre uma hierarquia, que é a ideia de que ele está em todos os lugares, o poder está em tudo, ele está diluído. Por isso não tem como combater. Então, para Foucault, ele apresenta como uma imensa microscópicas do poder, ou seja, está nas micro-relações e engloba tudo e todos. E ele funciona, o poder, na ideia de domesticar os nossos corpos. A palavra que ele usa é isso, corpo dócil. O corpo ele tem que ser dócil ao quê? A regra da instituição. E aí o panotismo, que é essa ideia do olho que vigia, trabalha para conceber uma relação de rede, né? Um vigia o outro, né? Nas relações. Mas eu ia dar um exemplo desse. Então, o panotismo, nas relações de poder, eles estão em constante vigilância para punição.
Tá claro isso, pessoal? E aí as instituições trabalham nessa lógica. E o panotismo é uma questão arquitetônica, ponto de vigilância. Hoje nós temos as câmeras, né? Nós temos a vigilância por câmera, o Big Brother, estamos aí para isso. Na BR, por exemplo, eu vou obedecer, vem do livro O Big Brother vem disso. Eu vou apenas obedecer o limite de velocidade quando eu sou vigiado, né? Eu não vou entender que o limite de velocidade permitido, ele é uma condição para a minha própria segurança. Mas eu vou apenas obedecer se eu for o quê? Punido. Então, vigiar e punir. Trabalha aqui nessa ideia de poder, gente, que a nossa consciência ela não é interna. Nossa consciência ela é externa. Eu vou usar o uniforme não porque eu tenho consciência de que essa é a regra da escola. Não, mas eu vou utilizar o uniforme porque senão eu vou chegar lá e vou ser mandado embora, vou ter que ir para a coordenação, esperar até meu pai trazer o uniforme. Ou seja, o nosso comportamento ele está delimitado pelo panotismo, pelo ponto de vigilância. E aí o Foucault analisa como as instituições elas trabalham nisso, né? Por exemplo, não por acaso a coordenação é de vidro. Não por acaso tem um guarda ali na porta do banheiro estrategicamente pensado naquele lugar, porque é o ponto de vigilância. E aí pode ser que não tenha ninguém na guarita, né? Vamos pensar em uma guarita dentro de um quartel, que a guarita está lá em cima ou e ainda com vidro preto. O guarda talvez esteja dormindo, igual o Gustavo. Mas eu vou agir como se ele sempre estivesse acordado. Então, é o olho que tem a vigiar, é a ideia da vigia, né? Sim, não é a vigilância em si, mas é saber que está sendo vigiado. Ou pelo menos achar que está sendo vigiado. Isso é o corpo dócil, mas é isso mesmo. Então, escritórios, né? Se você trabalha no escritório, vai ter sempre alguém ali, o supervisor, inclusive chama de supervisor. O que é o supervisor da área? É aquele que tem uma supervisão, aquele que vai te ver e está te vigiando, para saber se seu corpo está dócil dentro da fábrica, dentro do escritório. Fábricas, quartéis, conventos, escolas, manicômios, presídios, tudo trabalha nessa lógica. Claro, pessoal, Foucault? Próxima questão. O contratualismo. Vamos aos contratuais. O contratualismo é a lógica de formação do Estado moderno. Ou seja, como nós concebemos o Estado hoje. Essa ideia ela surgiu em volta das formulações filosóficas do século XVII e século XVIII. Ou seja, a ideia de contratualismo, o Estado como um contrato, como um pacto, é uma ideia iluminista. E aí nós vamos ter três nomes principais: Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes e John Locke, como os principais contratualistas. E a ideia em si é o quê? O Estado, a organização da cidade como um contrato, um pacto entre o cidadão, um pacto entre as pessoas. Então, contratualismo é a ideia de Estado moderno. E aí a próxima questão é, o que é o contratualismo do... A próxima questão é, qual é para Rousseau a forma de Estado natural? O Estado natural. Então, olha só, o Rousseau, o Locke e o Hobbes são pensadores, frutos do iluminismo, frutos da ideia do Estado enquanto contrato para a liberdade, mas o Rousseau acredita que, questão da prova, ó gente, o Rousseau considera o Estado natural como fonte da liberdade e da igualdade. Liberdade e igualdade. Qual que é a bandeira da Revolução Francesa? Liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Que vem desse pensamento. Para o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, o estado de natureza do homem é a liberdade e igualdade. Que está inclusive na nossa lei, que é a nossa lei como cópia da lei norte-americana, da norte-americana como cópia da lei italiana, a italiana como cópia da romana com batismo dos iluministas. Então está lá no princípio da lei, princípio de isonomia. O que é isso? Todos são iguais perante a lei.
Segundo, que é a ideia do Locke também. Segundo Rousseau, o homem nasce livre e em toda parte encontra-se acorrentado. Frase do Rousseau que vocês sabem bastante. O homem é bom, a sociedade que o corrompe. O que significa isso? Que nós nascemos livres, mas dentro das relações sociais nós somos presos. E nós nascemos iguais, mas dentro das relações sociais nós somos colocados desiguais. Ou seja, as relações sociais que precisam melhorar, porque o nosso estado de natureza é liberdade e igualdade. Por isso que eu falei do bom selvagem. O que seria o bom selvagem? Para Rousseau, a gente tem que conservar o nosso estado de natureza, que é a liberdade e a igualdade. Dúvida, pessoal? Próximo. Qual é para Hobbes a produção? Se para Locke o estado de natureza é um estado de igualdade, para o Thomas Hobbes, que é do livro Leviatã, o homem em seu estado natural é um estado de guerra. Então, frase do Hobbes: o homem é lobo do próprio homem. Ou seja, dentro das relações sociais, se não houver um estado organizador, um estado pacificador para tirar as liberdades, olha só, por que tirar as liberdades? Segundo o Hobbes, se eu for fazer uso da minha liberdade, né, eu vou acabar entrando em conflito. Então o Estado que tem que fazer uso da violência. Para quê? Para exigir a liberdade. Aí o que é interessante aqui, que para a sobrevivência, né, a ideia dos direitos da propriedade, quem defende a minha propriedade é o Estado, não pode ser eu. Porque se eu for quem tem que ser mais forte que eu, quem tem que ter a arma mais que eu, é o Estado. Então, inclusive, há uma incoerência aqui entre o governo atual, né, o governo que se diz liberal, se diz contratualista, defendendo o porte de arma. Né? O porte de arma não é um princípio liberal. Se você for olhar para Hobbes, não. Porque quem tem que fazer uso da arma é o Estado. Ele que tem que garantir a minha liberdade, não eu cuidar da minha liberdade. Porque senão, se cada um for cuidar da sua liberdade, a gente vai ter um estado de guerra, que é todos contra todos, certo? E outra coisa, o outro liberal aí, o pai do liberalismo, o Locke. Então esses são os três contratualistas: Hobbes, Locke e o Rousseau. E o John Locke fala, tem um... Então o contratualismo está mais pro liberalismo. Sim, o contratualismo é um princípio liberal. Liberal. Só que aqui a gente tem uma... até ouvi aquele liberal lá do MBL, do programa do Bial essa semana passada. Aquele japonesinho lá, Kim, ele falando da ideia do quanto que o Estado atual ele contraria as ideias do liberalismo, porque o liberalismo é liberal em tudo, inclusive as liberdades individuais. Então, eles são liberais da economia e moralistas dos costumes, né? Que essa é a condição. Porque, sim, o Estado tem que ser forte para garantir as liberdades individuais. Inclusive, a ideia da livre economia, né? O Estado tem que fazer intervenção mínima na economia. Gente, próxima questão, eu acho que é a última. Essa é a diferença entre o anarquismo. Isso. O trabalho que ela e que o costume significa nessa tese. Então, vamos lá. Ideia renascentista. Da onde que é a primazia da ideia renascentista? Aquilo que eu falei para vocês sobre o Maquiavel. Então, a ideia do poder. E aí, os renascentistas vão perceber que a organização das cidades, que aí eles estão olhando para a principal experiência política, que era a monarquia e o sistema de feudo, eles vão perceber que existe uma opressão. E aí, a ideia aqui, né, do filósofo lá, é a de pensar numa crítica a essa opressão. Então, a dominação só é possível a partir da participação direta dos dominados. Significa, gente, preste atenção aqui, não é que os dominados têm culpa, mas eles só são dominados porque aceitam. Inclusive o que ele vai falar
o Laboutier é o seguinte, que se tivesse a opressão vinda de força física, colocar a arma na cabeça do cara, me obedece, tudo bem. Agora, quando a opressão ela é voluntária, né? Por exemplo, ontem um povo indo para a rua, queremos trabalhar mais. Então a gente tem que, opa, peraí, como assim? O povo está pedindo mais opressão, é isso que eu estou entendendo? Queremos a reforma da Previdência, exatamente, porque é uma servidão voluntária. Laboutier conclui que a primeira delas, a raiz dela é o costume. Gente, vamos lá, questão da prova aqui, as raízes da servidão voluntária. O costume e a covardia. O que é o costume? São os homens que nascem súditos e não sabem ser outra coisa. Então toda a vida nós aprendemos um sistema servil. Nós já entramos no sistema, já entramos no mundo onde as estruturas de hierarquia e de poder estão estabelecidas. Então por costume, nós não vemos outras coisas, outra maneira senão perpetuar a servidão. E também por covardia, onde que pela tradição a gente já acostumou ao jugo do tirano e a gente não sabe, a gente tem medo de sair nessa lógica de opressão. Ou seja, o discurso contra a opressão, ele coloca que os dominados, os oprimidos, introduzem o discurso dos dominantes e reproduzem isso. Aí prova disso é pobre pedindo reforma da Previdência, prova disso é por exemplo, dentro de uma relação de opressão, a mulher defendendo que ela é inferior ao homem, porque introduziu, como diz o Pierre Bourdieu, né, que o dominado introduz e reproduz a lógica da sua dominação. Pessoal, alguma dúvida sobre isso? Discurso de opressão, Bourdieu, tudo tranquilo, poder? Tchau para vocês.